Não existe. E o que acaba acontecendo? Como você não controlou o que era preciso, automaticamente você vai começar a ter problemas. Então a gente percebe que na nossa vida tem algumas coisas que é preciso. Se você não fizer exercícios diários, se você não tiver uma caminhada, se você não comer alimentos saudáveis, você está buscando para o seu corpo físico alguns probleminhas. Então você passa a ser infeliz porque a sua vida financeira, material, não está acontecendo como deveria. E aí, vamos para o outro lado. Quando nós falamos que viver não é preciso, significa que viver significa estar com os outros. Ninguém vive sozinho, todos nós precisamos um dos outros. Necessitamos do nosso pai, da nossa mãe, precisamos ajudar o nosso filho, o nosso companheiro de trabalho. Somos seres sociais, não há aprendizado solitário. Para ter aprendizado significa que você aprendeu algo em relação a alguém ou ensinou algo para o outro. Você sempre está aprendendo com algo, seja com o nosso planeta, seja com o nosso professor, seja com o nosso companheiro de trabalho, seja com a pessoa que a gente ame. E aí nós resolvemos buscar os amigos, ou buscar uma pessoa que nos ame, um parceiro, e vamos começar a nos relacionar. E colocamos então todas as nossas fichas. Eu adoro aquela pessoa é maravilhosa. A pessoa é maravilhosa até ela deixar de ser maravilhosa. Por quê? Porque nós passamos a contar que o outro é perfeito, que o outro não pode errar. Nos casamos com uma pessoa, escolhemos alguém, escolhemos um companheiro de trabalho, e aí ele é meu amigo. Exigimos dele uma perfeição que nem nós temos. Como ele não é preciso, e nós também não somos precisos, o que começa a acontecer? Desentendimentos. Desentendimentos porque desentendimento não significa que um está certo e o outro está errado. Significa que alguém em determinado momento pensa de uma forma e o outro em determinado momento pensa de outra. Não significa que daqui a uma hora o outro comece a pensar ou igual você, ou você comece a pensar igual a ele, porque você vai começar a ouvir e entender o que o outro está dizendo, e ele vai começar a ouvir o que você está dizendo e vai chegar a um consenso. Alguns de vocês, porventura, eu fui católico. A minha verdade católica foi até os 32 anos. Depois passou a ser uma verdade da doutrina espírita. Todos nós, em determinado momento, possuímos verdades, sejam elas profissionais, sejam pela nossa experiência. Todos nós carregamos verdades que achamos que são verdades, mas que mudam a todos os momentos. Hoje nós não podemos ter uma religião que, por exemplo, não entenda que um jovem, nos dias de hoje, se dê ao luxo de fazer amor sem usar preservativo, por uma questão de saúde e por uma questão mesmo de planejamento familiar. Não nos cabe mais a ideologia de que isso é o correto. Não há nada, tudo se muda. Então, se tudo muda a todo momento, todos nós mudamos. E como é que nós gostaríamos que o outro fosse preciso? Não tem como. E aí nós passamos a ter o quê? Ódio do que é diferente. Nós começamos a ter mágoa daquele que nos tratou como nós achávamos que deveríamos ser tratados. Começamos a ter rancores
ressentimentos com coisas que são imprecisas. Como é que você pode ter ressentimento de algo que você sabe que não pode ser preciso? Ou seja, misturamos as duas coisas. A gente quer a perfeição do outro que não existe. Perfeição é só quando você vai atravessar um mar. Se você não for perfeito nos seus cálculos matemáticos, no seu posicionamento perante as estrelas, perante o sol, numa viagem comprida, aí sim você tem, vamos dizer, você comprou um equipamento que não está te dando a precisão necessária. Aí você tem que ficar nervoso com o equipamento. Você comprou um carro que o cara falava que ele fazia 10 km por litro. E aí você se planejou ir para Ribeirão Preto. E aí chegou no meio do caminho e acabou a gasolina, porque ele consumia 5 km fazia 5 km por litro. Aí você tem que ficar nervoso, porque a precisão não funcionou, ou seja, aquilo não foi feito de acordo. Agora, ficar nervoso com o nosso companheiro que não é preciso, complica. O que Jesus sempre nos falou quanto ao perdão: perdoai, quantas vezes? 7 vezes, 70 vezes 7. Por quê? Porque Jesus tinha o conhecimento que nós que estamos aqui não somos perfeitos. E que, ou seja, viver não é preciso. Teremos ao longo da nossa vida dezenas de traições. Vamos ser traídos, vamos ser humilhados, vamos ter mentiras conosco, da mesma forma que nós também cometemos. Então, quando Fernando Pessoa nos coloca essa questão, navegar é preciso, viver não é preciso, vamos trazer para nós que quando lidamos com as coisas da navegação material, devemos ser mais precisos. Não adianta você comprar algo que você não tem condição de pagar, né? Eu sempre digo que um dos maiores obsessores que nós temos nos momentos de hoje não são os espíritos desencarnados. Um dos nossos maiores obsessores, ele é bem pequenininho, ele mede mais ou menos uns 8 por 5 centímetros e ele é de plástico. Se chama cartão de crédito. Esse é um dos maiores obsessores atuais, porque o cara vai lá, dá um crédito que a gente imagina que já é nosso e esquece que uma hora vai ter que pagar. E aí a gente vai lá e gasta feito um doido e não faz as contas, que não tem jeito, não tem como pagar. Aí, para pagar o cartão, explode o cheque especial. E o banco, gente, é preciso. Cheque especial é 9% no mínimo ao mês. Então nós começamos, ou seja, nós temos que fazer as contas. Eu às vezes falo muitas vezes que o cara, quando vem para a casa espírita, vai para a igreja, ele não está precisando de uma religião. Primeiro, ele está precisando de um administrador financeiro, ele está precisando ter aulas de administração financeira. Nós viemos para o centro para quê? Para termos o equilíbrio, para pensarmos corretamente. Doutrina espírita não nos traz milagres. Doutrina espírita não promete para ninguém que quando chega aqui nós vamos pagar as contas, porque já é difícil pagar as contas desse prédio enorme aqui. E de todas as 4.000 crianças que necessitam do nosso trabalho, não há milagre. Mas a doutrina espírita é maravilhosa, o caminho da luz, o centro de assistência e promoção social, nosso lar. Gente, se a gente não fizer os bingo, se não fizer as noites italianas, se não fizer festa junina, não tem coisa que o plano espiritual resolva.